Eu sou Vinícius Piedade, sou paulistano, ou seja, eu nasci na capital, São Paulo, capital do estado de São Paulo, no Brasil, que é uma megalópolis, uma cidade absolutamente grande. E normalmente eu estreio os meus trabalhos lá, em São Paulo, e em seguida eu saio rodando a priori o Brasil, que é um país continental, com muitas realidades diferentes, né? E depois de apresentar no Brasil em todo, eu costumo levar as minhas obras para fora do Brasil, para o exterior. Então, eu estou há alguns anos já numa circulação em vários países, seja da América Latina, seja da Europa, África, Ásia. De alguma forma, para mim, é um desafio sempre maravilhoso encontrar plateias das mais diversas possíveis, seja a plateia formada por interessados em teatro, como nos grandes festivais, seja uma plateia, por exemplo, interessada a priori em artes plásticas, como aqui no Mira, que é um espaço onde eu já estive há 2 anos e meio atrás, com uma outra obra chamada Identidade, que também marca esse meu trabalho, essa minha pesquisa nos espetáculos solo, aqui chamado Monólogos. Então, eu tenho uma pesquisa continuada nesse sentido. Já são 4 espetáculos em repertório. E o Cárcere é a peça em circulação esse ano. Já estou vindo da Índia, portando aqui em Portugal, depois tem Espanha, depois tem Rússia, depois tem Turquia, Lituânia, Alemanha, por aí vai. E é interessante também para mim e para o meu trabalho pegar espaços tão diferentes, desde teatros grandes, com todas as estruturas e tal, a espaços adaptáveis, como, por exemplo, eu já fiz em auditórios de escolas, já fiz em pátio de presídio, né, inclusive aqui no Porto, levado inclusive pelo Hugo Cruz, que é justamente o curador do Mira, enquanto teatro, né, artes performativas. Então, essas experiências me são muito potentes. Na Índia, por exemplo, eu tive momentos antológicos. Na Armênia, já tive momentos emocionantes. Na Bolívia, enfim. Os países que não entendem português, né? Porque eu faço com legenda, mas há uma compreensão que vai muito além da verbal, é corporal, é rítmica, é a respiração. O teatro é um acontecimento potente porque ele é o artista construindo a obra no corpo, no espaço e na relação, né? Então, isso é muito potente. Então, isso faz com que o teatro seja uma arte universal. Então, eu sinto cada encontro como muito especial. É evidente que, depois de vir da Índia, chegar em Portugal, onde eu apresentei primeiramente no Algarve, em seguida eu apresentei aqui perto em Estarreja, agora Porto, depois Lisboa e por aí vai. É muito interessante saber que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, diretamente sem a legendagem, me dá um certo alívio. Porém, sem a legendagem eu fico emocionado como é potente a reação do público. Tive momentos que me fizeram entender que sim, o teatro não tem fronteira, como as artes plásticas, que estamos cercados por essas galerias fantásticas do Mira, e que também as artes plásticas definitivamente não têm fronteira. Só que o teatro, às vezes, a gente pensa como a fronteira linguística e tudo mais. Claro que há espetáculos que têm mais dificuldade de atingir essa conexão com qualquer público. Um teatro, por exemplo, só textual. O meu não é, a aposta não está só no texto, está no corpo, está em algumas propostas que viabilizam a compreensão não ficar só através da legendagem. Eu tive uma experiência uma vez que o meu público era basicamente formado por iranianos, que não sabiam inglês, e na ocasião minha legenda era em inglês. Eles compreenderam a peça através de uma outra dimensão. Eu falava do cárcere, vieram me falar depois que eu falava sobre o que eles estavam vivendo no país deles. Uma verdadeira prisão, aqueles que de alguma forma se opunham à Sharia imposta pelo governo iraniano. Então, assim, essa é um pouco a sensação de como a coisa é universal. Porque eu fui apresentar em alguns presídios de um estado chamado Espírito Santo, no Brasil, e quem me levou lá foi o Saulo Ribeiro, que é o coautor do texto. Falei, Saulo, eu gostaria de falar sobre a realidade do cárcere
junto com o pianista. O que eu queria? Enquanto eu fazia a minha peça, o pianista tocasse o piano. Ele entendeu que eu queria a história de um pianista. E ele pensou o cara privado da liberdade e privado do piano. E esse cara, ao mesmo tempo que grita pela liberdade, ele grita ansiosamente pelo piano. Então surgiu de um equívoco, vamos dizer assim, mas que foi maravilhoso, porque, de alguma forma, esse pianista, não sendo necessariamente um cara do crime, pode refletir com um certo distanciamento sobre a liberdade e também sobre as condições dos presídios brasileiros, ou talvez os presídios latino-americanos, ou os presídios do terceiro mundo, que talvez sejam muito semelhantes. Então, por exemplo, algumas questões que eu trago com muita ênfase é a questão da ressocialização, que não há um pensamento de ressocialização, há um pensamento apenas punitivo. E como isso, de fato, prejudica o futuro de um país. Quando você acredita no preso apenas como alguém que tem que ficar depositado numa cadeia, sem lembrar que esse alguém vai sair e como ele vai sair, né? E, de alguma forma, nessa peça há essa denúncia, mas através de uma reflexão filosófica sobre a liberdade e também com muito humor. A precariedade da condição do cara é tão grande que eu acabo buscando humor para colocar esse cara em perspectiva, ou essa condição em perspectiva. Tem um momento da peça que o personagem, no momento de banho de sol, ele diz para os outros presidiários: o que é a liberdade para você? Mas eu quero que você diga agora. Eu quero que você sinta. Eu quero que você respire. Eu quero que você pense. Eu quero que você me diga agora o que é a liberdade para você. Agora. Porque esse conceito de liberdade, ele muda através dos anos. O que é a liberdade para você agora não é o que era a liberdade quando você era adolescente, né? Quando você, sei lá, estava num casamento, num outro momento da peça, ele diz que a reflexão sobre a liberdade pode ser uma metáfora sobre casamentos aprisionantes, relações encarceradas, trabalhos. Muitas vezes o trabalho é acorrentador. A cabeça é enjaulada, a vida é engaiolada, mesmo que fora da cadeia, mesmo que em liberdade. O mais importante não é ir para uma cidade, ou um país, ou um teatro. É voltar. Porque ir, com uma boa produção, você consegue ir. Voltar significa manter as portas abertas, a sua vontade de voltar. E estar aqui, para mim, é muito gostoso estar no Porto. É uma cidade extremamente poética, inspiradora. Eu estou escrevendo minha nova peça. Então, essa residência artística, para mim, é muito rica nesse sentido, de poder ficar nessa cidade, flanando pela cidade, escrevendo, ao mesmo tempo com um espaço ótimo para ensaios e tal. Então, é uma parceria daquelas que seguem para a vida, né? Para mim, nessa jornada, por tantas cidades, de tantos lugares, é muito especial estar no Porto. E eu quero convocar o público para vir vivenciar. Porque eu costumo dizer, mais do que assistir, eu gosto que o público vivencie essa experiência. Essa experiência no cárcere, essa experiência de uma reflexão sobre a liberdade nossa de cada dia.